Boa noite, gente. Boa noite, gente. Estamos começando mais um Bia Talk de hoje e a nossa convidada é a Diana Sampaio. Ela que vai estar falando com a gente aqui a respeito do Brasil pós-pandemia e pós-guerra. Tá certo? Quem quiser saber aí a nossa agenda de amanhã, entra aí no www.beatrizyolanda.com e lá na parte de agenda você vai conseguir ver todas as lives que nós temos lá programadas, tá certo? Tá mudando todos os dias, então eu sugiro você que entre lá a toda hora para poder dar uma olhada. Amanhã, às 19 horas, nós temos a Valentina Djugman falando sobre mulheres no poder, tá bom? Então eu vou adicionar aqui a nossa convidada. Só um minuto. Já adicionei. Oi, Diana! Oi, tudo bem? Tô bem, e você? Consegui chegar. Ai, meu Deus. Nossa. Ainda tinha um carro parado próximo aqui à minha rua e não andava. Então, Mas deu menina, certo. como é que você tá? Tá tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Ai, Estamos aqui em Recife. nossa. Eu queria que você falasse um pouquinho de você e depois entrasse no nosso tema aí, Brasil pós-pandemia e pós-guerra. Certo. Então, eu sou economista, né, formada pela Católica, hoje PUC Goiás, né, junto com a Beatriz. E aí também fiz minha formação. Inicialmente nós começamos até um mestrado juntas na Católica, Aham. depois eu fui para a Federal, né? E concluí a minha pós lá. Aí já fui professora substituta, mas hoje eu exerço o cargo técnico-administrativo no cargo de economista na reitoria da Universidade Federal aqui de Pernambuco. Morei 11 anos no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, né? E agora nós optamos por envelhecer num lugar de praia, um pouco mais, uma qualidade de vida melhor, né, Beatriz? Ah, outra coisa. Mas, apesar de ser uma metrópole, que tem uma centralidade aqui no Nordeste, mas ainda assim é um lugar que você, com 1 hora de distância, você tem refúgios maravilhosos, portos de galinhas, carneiros, então é um lugar muito prazeroso de se viver. Ah, outra coisa. Mas então, vamos começar com o nosso tema. É o nosso Brasil tema. pós-pandemia e pós-guerra. Vai lá. Então, olha só, eu até estou acompanhando essas análises de conjuntura, né, em função até dessa problemática, né, porque a gente está saindo, né, da pandemia praticamente, já caminhando para o final, mas a gente não vê uma reação econômica, né, muitos possam pensar que o conflito no leste europeu esteja interferindo, mas acho que não é necessariamente esse impacto que nós sofremos, né? Nós podemos dizer que o problema do Brasil ou da economia brasileira é mais crônico, né? E vem de antes da pandemia. Mas agora a gente, talvez, em função da própria pandemia, a gente está sofrendo um choque inflacionário, né? Um choque também de desemprego muito grande, né? Nossa. Com esse desaquecimento econômico. Você que está aí digamos assim, no centro do agronegócios, né? Talvez não esteja percebendo tanto isso, os impactos, mas aqui no Nordeste, especialmente, aqui em Pernambuco, que eu acho que é o estado que mais padece com o desemprego, é alarmante, assim, né? É muito triste. E nós nunca tivemos em níveis tão insustentáveis, né? Para nós economistas é péssimo, assim, porque a gente não vê como a economia pode se restabelecer com parâmetros nesse nível de total, né, falta de renda. Inclusive, uma das discussões importantes que você tem que travar hoje em dia é justamente
o poder aquisitivo, né, do brasileiro caiu demais. Então, a renda Nossa Senhora. está super comprometida, o PIB per capita, por exemplo, vai ser negativo esse ano, né, isso para falar de indicadores macros, né, já numa linguagem do economês ali. Fala-se em crescimento do PIB, mas é pífio, é 0, alguma coisa, e mesmo assim forçando a barra, né, com as commodities que está sustentando a balança comercial superavitária, mas assim, na ponta, na vida do brasileiro, o que se sente é um grande desgaste, né, da renda e do emprego. Então, assim, é extremamente preocupante e também eu gostaria de dizer que uma das observações que eu devo fazer é que, não sei se você viu, foi promulgado uma portaria sobre o trabalho remoto, né? Então, assim, nós estamos vendo que, como eu havia previsto até na nossa live lá no início da pandemia, ia haver uma modificação e implementação de tecnologias e todas essas coisas. Mas até que ponto isso é para o bem do trabalhador, né? Porque, de qualquer forma, é uma coisa que pode abalar a estrutura, né, do modelo de CLT, de contrato de trabalho. Porque aí você passa a contratar por demanda, né? E por demanda remota, você põe lá e... Então, assim, os vínculos vão se perdendo realmente, né? E às vezes um trabalho que é menos qualificado e sem nenhuma sustentabilidade, sem nenhuma segurança, né? Mais uma vez, quem perde é justamente o trabalhador menos qualificado, que passa a não ter mais nenhum amparo, né? Então, é também muito preocupante essa modificação, mas é quase que inevitável, digamos assim, né? Verdade. Olhando pelo lado positivo e até de quem tem filhos, se a gente pudesse dizer e estimular quais seriam as melhores profissões, né, do futuro próximo, seria na área de TI, com certeza. Porque o que a gente mais vê, assim, todas as áreas, seja medicina, seja... É a necessidade de você saber o algoritmo, de você saber a linguagem computacional, de você saber programar para você se sobressair em qualquer que seja a sua profissão, né? Nós, economistas, por exemplo, da nossa época, que fazíamos estatística no braço, né? Era tudo aquelas planilhinhas, não sei se você lembra do instituto lá, eu fui bolsista ali eu acho que é o Observatório Econômico, né? Era alguma coisa assim. Que até... esqueci o nome daquele professor nosso que faleceu, tadinho. Velho. Um que falava o professor Délio. Ele que era coordenador. E as estatísticas eram todas manuais, assim, a gente fazia os gráficozinhos, sabe? Mas hoje em dia, por exemplo, o Excel é extremamente obsoleto, você tem que usar a linguagem Python, linguagem R para analisar, né, métodos quantitativos. E eu já me sinto assim, um peixe fora d'água. Eu até tento, mas é realmente assim, tudo muito, muito louco, assim, muito, né? Porque as bases de dados são gigantescas, as bases de dados já existem e precisa pessoas que possam analisar as bases de dados, né? E não ficar fazendo futurologia, porque em economia tem muito isso. Né, o dólar vai abaixar, vai cair agora, que os juros, né, os juros reais vão ter que subir por causa do aumento da inflação. Isso aí é política monetária, é o que a gente está assistindo, né, nas reuniões do Copom, são reações rápidas e necessárias, mas assim, a maior preocupação que eu tenho é que não há mais planejamento no Brasil. Não sei se você percebeu isso, mas o nosso Ministério do Planejamento foi extinto. Nós temos um Ministério da Economia
que ele aplica políticas de acordo com a necessidade momentânea, digamos assim. Não tem um planejamento a médio e longo prazo, né? O planejamento que você vê hoje, por exemplo, é de uma política monetária que até está funcionando ali, né, num equilíbrio, mas que não pensa no trabalho, no emprego, na indústria, na retomada do crescimento. Você não vê nenhuma política acontecendo que, de fato, vai fomentar o que o Brasil precisa, né? Tecnologias, parcerias com países para energias renováveis, coisas potenciais que haveriam, né? Colocar. E você o bonde está passando e a gente não vê isso. Por quê? Porque eu acho que nós perdemos o bonde da história, e especialmente em extinguir o Ministério do Planejamento, né? E aí, por exemplo, fundos de investimento, por exemplo, de desenvolvimento do Nordeste, que era aplicado pela Sudene. Agora até o Ministério do Desenvolvimento Social virou secretaria, ou seja, caiu, né, do status. Então, assim, é um verdadeiro descaso, tá? Totalmente. Com o planejamento, com a economia brasileira. Eu até, assim, teria 1 milhão de críticas outras pessoais, mas com foco econômico e de desenvolvimento, é uma crítica, assim, muito técnica e muito pontual. Não existe, tá? Eu vejo, assim, que até existe essa coisa de passar a boiada, né? Que para os goianos é bem normal, assim, né? Aceitar isso como um fato, porque o Cerrado foi praticamente extinto com esse pensamento, né? De um bioma que não tinha valor e vamos passar a boiada. Mas agora sabe-se, por exemplo, e aí no estado de Goiás tem estudos, né, da riqueza do bioma, das formas de utilização da biodiversidade do Cerrado, né, e pesquisas e tudo que, digamos assim, isso tem em todos os biomas, tem no bioma da Caatinga, tem, né, na Mata Atlântica. Então, assim, o que falta é um gerenciamento, um planejamento para o desenvolvimento do Brasil, para alavancar, né, as potencialidades que nós temos. Não é pensar, pontualmente, está tendo uma guerra na Ucrânia, nós vamos precisar de fosfato ou de potássio e só tem uma mina lá nas terras indígenas da Amazônia, então vamos passar toque de caixa para poder explorar. E com esse, digamos assim, Congresso Nacional pelego e vendido, né? Vendido, totalmente. É bem fácil que esse tipo de ação súbita acabe sendo legalizada, sem realmente um planejamento, né? Claro que nós não queremos que falte insumos para a nossa agricultura, entendemos a importância, né? Do agronegócio para a economia brasileira. Mas usar essa desculpa do conflito para poder passar a boiada na Amazônia de forma, né, de repente, entregar até a exploração para alguma corporação internacional, porque o que a gente vê é muito entreguismo mesmo, né? Totalmente. Então, assim, além disso, né, uma das coisas que eu acho que é o setor elétrico e o setor de petróleo, né? Petróleo e gás também, nós, brasileiros, né, teríamos a chance de não pagar esse valor caso a política não fosse de importação, né? E sim de refino e da produção que a gente é autossustentável até, né? Em um grande percentual. Os Estados Unidos, por exemplo, agora com a crise que não afeta diretamente, porque devido à distância, à logística, mas, assim, de certa forma, fomenta que as indústrias petrolíferas americanas, elas trabalhem, né, a todo vapor.
e isso só potencializa, né, a economia americana. Mas, claro, nós temos que pensar que esses choques inflacionários também não são necessariamente só nossos, né? Tem toda essa interferência da diminuição da produção durante a pandemia, né? Os empresários não querem investir com medo, né? Que possa vir uma nova onda, enfim, possa vir né, alguma coisa que... Então, assim, vai demorar muito a haver uma reação do sistema industrial, por exemplo, e eu acho que também não vai haver se não tiver fomento, né? Não, totalmente. Isso aí a gente Então, está vendo. assim, Pode falar. e tá todo mundo esperando, porque é um ano de eleição, né? Também é uma especulação muito grande, né? Do como que vai ficar, como que vai ser. Então, eu diria até que é uma esperança de mudança, né? E, quiçá, para melhor, porque acho que não tem mais aonde ir para o fundo do poço. Não. Então, nós temos que pensar que o Brasil continua sendo um país emergente, de uma economia monetária muito vulnerável, né? Sim. Câmbio, tudo é muito assim, o presidente fala uma besteira, a bolsa cai. Então, assim, é tudo muito, sabe, volátil, muito inseguro, muita insegurança, né? Eu até fico pensando. Eu achei engraçado você falar o fundo do poço. Eu falei, nossa, realmente. Eu fico pensando assim, engraçado que quando eles queriam, quando eles falavam da presidente, que a presidente Dilma não estava conseguindo articular o Congresso e que isso estava levando a economia do Brasil, né, a um estado de insegurança muito grande, e aí batia-se muito forte no risco país, não sei o quê. Você viu que esse discurso já não existe mais. Nenhum economista fala em risco país. Era um troço que todo dia tinha essa informação. O risco país aumentou não sei quantos pontos, né? Agora parece que é irrelevante. Não, o risco deve estar lá na estratosfera, mas ninguém fala, entendeu? Que eu acho que... É o fundo do poço, sabe, qual a diferença? O Brasil... Em que época o Brasil não foi um país de risco, né? Porque é complicada a nossa situação. E especialmente sem um planejamento de longo prazo, sem uma retomada da indústria, sem um fomento à qualificação de qualidade, né? Essa balbúrdia no Ministério da Educação, pelo amor de Deus, gente. É muita. Para nós que somos ligados à educação, vou te contar, é duro de roer, né? É dói. Não, tá louco. Isso aí realmente é uma coisa a se pensar mesmo, né? A gente tem que fazer uma mudança realmente, porque não tá dando, não. Mas assim, ó, Beatriz, uma coisa eu te falo. Hoje eu trabalho na Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Federal de Pernambuco, na reitoria. E eu analiso os processos de convênio, contrato, descentralização, e eu vou te dizer assim, é maravilhoso você ver, por exemplo, as coisas que, apesar dos pesares, apesar de não haver assim, né, um planejamento em nível nacional, um fomento dentro do MEC, estimulando a pesquisa, a inovação. As universidades, elas criaram esse potencial autônomo, né? E isso foi muito bom, porque elas captam recursos junto à empresa, e vem desenvolvendo coisas maravilhosas, assim, na área de saúde, agora com a Covid, as próprias vacinas que né, foram desenvolvidas, as pesquisas, os tratamentos, a inovação toda agregada nesse setor, né? Isso aí nunca parou. E a formação de pessoas, que é contínua, né? Mesmo sendo sistema híbrido, com toda a dificuldade, que você imagina você fazer um curso na área de biológicas remoto, quase que difícil. é uma tortura, né?
nas áreas nossas ali de economia, ainda dá para você ter aulas remotas ou assistir um pedacinho de uma live do Economês, mas assim, ver coisas fisiológicas e que você poderia estar no laboratório, né, fazendo aulas práticas. Então, tudo isso é um sacrifício mútuo entre professores, técnicos administrativos, e alunos, né? Então, as universidades, na verdade, nunca pararam. E os projetos é o que tem segurado os orçamentos desses grandes institutos, né? Dessas grandes pesquisas, porque se não fosse essa coisa do professor correr atrás Nossa e fazer Senhora. acontecer, se Sim. fosse esperar pelo o orçamento público simplesmente foi contingenciado em mais de quase 50%. Então, nem o custeio das universidades hoje você tem garantido, né? Então, assim, eu vejo, por exemplo, aí eu tenho uma admiração muito grande pela UFG também, né, Ah, que foi minha porta de sim. entrada, e eu vejo assim, poxa, um hospital das clínicas que foi edificado, né, uma potência, um hospital de referência, assim, que Goiânia ganhou às custas assim, de muito trabalho Trabalho. do professor Edivar, né, dos médicos e dos docentes que correram atrás, porque se fosse esperar para o governo federal uma política de Nossa. incremento, não tem. É tudo projeto e você que, sabe, tem que. Aqui é a mesma coisa, mas eu mesmo assim continuo admirando muito e tendo contato com esses processos que eu, né, Aham. analiso diariamente, eu percebo assim que o universo de uma grande universidade federal é o que nos resta, né? É o que É o que sobrou. nós temos de melhor, né? E também as universidades estaduais, né, que tem seu papel Ah, maravilhoso, sim, a a USP, a UEG. Unicamp, aqui também é. Então, assim, é a formação e a qualificação de pessoas, né? E com inclusão, realmente, assim, o nosso futuro parte da educação sempre, não tem jeito. A economia não está descolada desse projeto de educação que tem que ser valorizado, né? Ó, nosso tempo tá acabando. Não, mas eu acho que deu para falar bastante, Mas a assim, gente vai né? falar de novo, tá? Você vai A gente voltar fez aqui. uma síntese rápida, mas, assim, teria muito mais para falar, principalmente, né? Então, você tem que Essa voltar. questão. Você tem que voltar para Não, falar. vamos sim, vamos sim. É um tema que cabe uma parte 2 aí. Eu tenho um É, monte de dados 3, aqui, um 4, monte de 5. coisa. Aham. Então tá bom. Diana, foi um prazer falar com você, viu? Prazer mesmo, de Ah, coração. igualmente. Ah, então tá bom. Fica com Obrigada Deus. Pode falar. e esperança que vamos retomar nosso planejamento e, quem sabe, né, em breve a economia do país possa ter um outro rumo, né? Nossa, Ou algum ai, rumo. amém. Nós brasileiros merecemos, né? Merecemos sim. Até mais, meu bem. Fica com Um Deus. abraço, tudo de Outro. bom. Tchau. Tchau.